vocês. Estamos felizes porque hoje, em primeiro lugar, é sábado. É o dia mais feliz da semana, né, Raquel? Estamos muito felizes com isso. Estamos felizes por estarmos na casa de Deus e por termos vocês aí do outro lado nos acompanhando, ou também os que vão nos acompanhar futuramente, né? Talvez vão ver esse vídeo mais depois, mas o importante é que ao acompanhar o estudo da lição dessa semana, que todos nós possamos aprender as bênçãos, as maravilhas, a misericórdia de Deus para conosco, né? E antes de começarmos o estudo da nossa lição dessa semana, eu pediria a Raquel para fazer uma oração. Sim, senhora. Querido e bondoso Deus, muito obrigado por termos o privilégio de vir à tua casa, de estudar a tua palavra e de poder compreender o teu grande amor por cada um de nós. Embora que nós não mereçamos, mas tu estás sempre de braços abertos para cada um de nós. Nós estudamos isto esta semana e nestes momentos em que vamos recapitular e apresentar a este país, ao mundo e a para si que está aí em casa, possamos ter a presença do nosso bom Deus e andar nos seus santos e retos caminhos, Senhor. Amém. É o que te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Bem, antes de começar propriamente dito o estudo da lição, eu gostaria de fazer mais uma vez um apelo para aqueles que não têm lição, comprem a lição, que peçam a lição a alguém, ou que podem tentar acompanhar. De uma forma ou de outra, não deixem de estudar a lição, porque é uma forma muito didática de a gente estudar a Bíblia, né? E é uma forma mais detalhada de estudarmos a Bíblia. E a lição dessa semana, como a lição de todo o trimestre, estão sendo lições maravilhosas, né? Temos aprendido muita coisa no livro de Salmos, que talvez, se estivéssemos fazendo uma leitura normal da Bíblia, passássemos talvez desapercebido por algum ponto. E esses pontos estamos aprendendo bastante durante o estudo da lição da Escola Sabatina. E a lição da Escola Sabatina dessa semana, que teve como título A Tua Misericórdia Alcança os Céus. Não sei se vocês se lembram, se já pararam para pensar ou já ouviram notícias a respeito. Vários países, eu acho que a maior parte dos países tem uma época do ano, normalmente no final do ano, onde o chefe de Estado, seja rei, seja primeiro-ministro ou um presidente da República, ele recebe os pedidos de clemência, os pedidos de misericórdia daquelas pessoas que foram presas ou não, e essas pessoas têm o direito de fazer esse pedido de clemência, né, para um chefe de Estado. Mas é importante a gente notar que esse pedido de clemência tem que ser redigido, ele tem que ser bem protocolado, ele tem que segue ali algumas normas, ele é analisado por uma equipa técnica, pelo chefe de Estado, para saber se vai usar de misericórdia, né, de complacência com aquela pessoa, ou seja, tem um método todo burocrático para se aceitar ou não o pedido de misericórdia, de clemência daquela pessoa. E o que eu quero dizer com isso? É que a lição dessa semana fala mais ou menos sobre isso. E o bom e a boa notícia de tudo isso é que nós podemos alcançar a misericórdia de Deus de forma muito mais fácil, sem nenhuma burocracia. E o melhor de tudo, que a gente aprendeu durante essa semana, que a misericórdia de Deus, ela se estende até os céus. Ou seja, quer misericórdia maior do que essa? Não existe, né? E essa misericórdia está disponível para todos nós, né? É muito diferente da misericórdia que a gente acabou de citar aqui agora, né? E também o melhor de tudo, quem usa de misericórdia para conosco, nos conhece o nosso coração profundamente, né? Que é o nosso Deus.
Então, a lição dessa semana vem falando sobre isso, né? E o versículo da lição dessa semana, que está no Salmo 57, 9 e 10. Louvar-te-ei, Senhor, entre os povos, cantar-te-ei entre as nações, pois a tua misericórdia é grande até os céus, e a tua verdade até as nuvens. Um pequeno versículo, né, 2 pequenos versículos desse Salmo 57, tão rico em verdades e em boas notícias, né? Podemos observar aqui nesse versículo quatro aspectos da misericórdia de Deus para conosco e de nós para Deus, né? Ao recebermos e ao entendermos a sua misericórdia. Louvar a Deus entre os povos, né? O verso fala sobre isso. O verso destaca a importância de reconhecer e exaltar a grandeza de Deus, né? Perante todas as pessoas, independente da classe, da origem das pessoas. Devemos louvar a Deus. Depois, cantar a Deus entre as nações. O verso áureo também fala sobre isso, que ressalta que, além do louvor verbal, que é o louvor de adorar a Deus entre os povos, nós devemos cantar a Deus mesmo, músicas de louvor, né? Em reconhecimento, expressando a nossa adoração a Deus. Depois, devemos expressar a nossa gratidão a Deus. De que forma? Também usando de louvores, usando de palavras, né? Usando de oração, para expressar essa gratidão a Deus. E reconhecer a misericórdia e a verdade de Deus, né? São os 4 aspectos que o verso áureo dessa semana ressalta. Então, para prosseguirmos o nosso estudo, tem aqui uma pergunta que eu acho que todas as pessoas, todos nós, uma vez ou outra, talvez já nos perguntamos. Já paramos, talvez uma vez ou outra, para pensar em como a misericórdia de Deus é infinita? Será que existe tamanho, Raquel, a misericórdia de Deus? Ela tem um limite ou será que ela é infinita? É sim, a misericórdia de Deus é infinita, como o amor de Deus por cada um de nós, hoje e sempre, é um amor infinito. E já na altura, quando o salmista apresentou e pede e agradece, isto está mencionado no Salmo 136, quando 26 vezes, não é por acaso, 26 vezes. O salmista pede e diz: grande misericórdia é a de Deus para com o seu povo. Isto significa que nós temos o maior amigo deste planeta, mundo e arredores, como eu costumo dizer. Porquê? Ele preocupou-se e teve muita atenção desde os tempos que vem lá atrás, desde a criação. Desde o acompanhamento e na escolha do povo de Deus, o povo de Israel, em todos os momentos, Deus escolheu, e para hoje também escolhe, e está ao lado daqueles, que eu não tenho a menor dúvida, daqueles que um dia querem estar com Ele na pátria celestial. Então, no povo de Israel ele guiou-os. Muitas vezes o povo desviava-se, caía aqui, levantava-se acolá. O salmista incentivava-os e dizia: procurem, vão buscar bênçãos a Deus, louvem a Deus, porque Deus é um Deus misericordioso. Ponham as vossas súplicas a Deus. Hoje nós temos exatamente a mesma coisa. Já não é o Israel antigo, é o Israel dos nossos dias. É um Israel preparado e que neste momento está a viver os últimos dias da história deste mundo, que vai ter e continuará a ter o inimigo a destruir e a desviar a atenção daqueles que querem manter-se na verdade, na palavra de Deus. Bem dito, desculpa te cortar. É bom lembrar isso, né? Porque o que foi dito por Israel antigo é o que é dito para nós hoje. Serve exatamente em todas as medidas para nós hoje. Né? É exatamente isso. Mesmo. E o que nós temos ainda de nos agarrar mais à palavra de Deus, porque assim diz o Senhor, é no tema em que
os dias que se aproximam são dias extremamente difíceis. Sim. No passado, o salmista viveu esses tempos, agradeceu a Deus, pediu misericórdia de Deus e nós, durante esta semana, conseguimos compreender e ele percebeu próprio que, embora ele tivesse pecado, esteve longe, que não era, ele reconheceu que não era digno de arrependimento, não era digno do amor de Deus, sim. Mas Deus, mesmo assim, através do seu profeta, disse-lhe: os perdoados estão os teus pecados. Exatamente. E nós hoje, como seres humanos, também temos essa oportunidade. Caímos, sim senhora, mas Deus está sempre disposto a nos perdoar. Amém. Que Deus de amor é esse, né? Porque Ele não só nos criou e nos deixou ali. Não né? nos deixou ao acaso. Não nos deixou ao acaso. Nem deixou, nem nunca deixa. Nós é que muitas vezes nos desviamos dos desígnios dele. Exatamente. E andamos, e eu falo por mim, andamos muitas vezes distraídos com os problemas seculares, com isto, com aquilo, com o stress da sociedade. A nossa sociedade é uma sociedade muito, muito corrupta e que nos distrai muitas vezes de podermos estar em contacto com Deus. Exatamente. É aí a estratégia do inimigo. Exatamente. Ele age aí, né? Quando a gente perde o foco, quando a gente deixa os problemas da vida estarem em mais evidência do que a palavra de Deus, do que a misericórdia de Deus, as promessas de Deus, a gente começa a perder o foco. Isso é muito mal. É mau. E aí, mas mesmo assim, Deus dá-nos a oportunidade de pedirmos perdão. E pedirmos perdão, porque assim, nós não viemos aqui a este mundo, nós, desde o ventre da nossa mãe, o versículo, a lição fala-nos disso, nós não viemos por acaso. Nada é por acaso. Muitas vezes acontecem problemas nas nossas vidas, o inimigo tenta por diversas formas tirar-nos a vida, deitar-nos abaixo, fazer 30 por uma linha, como eu costumo dizer. Mas que é? Para testar a nossa paciência. Mas mesmo assim, em todos esses momentos, Deus está lá. Às vezes, de uma forma calada, uma forma muito discreta, mas Deus está lá a dar-nos força. Lá, Deus está sempre, né? Está sempre no mesmo lugar e pronto a nos ajudar. Ele nunca se afasta. Infelizmente, nós é que às vezes nos afastamos, não é? Infelizmente. E como eu estava a dizer, devemos confiar e ter em mente todo este Deus misericordioso, com a sua bondade. Porquê? Porque toda a criação, tudo dá graças ao grande Deus que nós temos. E como é que nós conseguimos também compreender? Para nós, na altura que o salmista ainda não assistiu, nem foi nos tempos dele, embora que ele já sabia das profecias, tinha conhecimento, sim, claro. Porque David era temente a Deus, embora teve erros, cometeu erros, nós. Era humano, carne e osso, como claro. eu costumo dizer, mas nós hoje já temos um relato histórico de Jesus na cruz. E não foi por acaso que Jesus morreu na cruz. Claro que ainda bem que Jesus morreu por cada um de nós. Até aí o inimigo quis cortar e distrair os planos de Deus. Exatamente. Ele tentou destruir Jesus. Até a última hora. Sempre. Assim como ele tentou com Jesus, faz diariamente com cada um de nós. E uma pessoa, muitas vezes, consegue refletir isso nas mínimas coisas da nossa vida, do nosso cotidiano. Exatamente. E onde é que nós devemos buscar forças? Assim diz a Senhora. Em Deus, assim diz o Senhor. Senhor. Amém. Bom, a Raquel falou agora um pouquinho sobre o que foi dito na lição de domingo, né? Sim. E vamos passar então agora para a lição de segunda-feira, que Raquel trouxe aqui para mim, não sei, eu acho que foi o que mais me tocou. A lição toda, logicamente, me tocou. Sim, tudo. Mas essa lição de segunda-feira me tocou profundamente. Por quê? Porque a lição de segunda-feira que teve como título Cria em mim um coração puro, não é? É uma parte do Salmo 51,
o Salmo 51, mais especificamente o versículo 10, que diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Eu acho que todos nós conhecemos o Salmo 51, não é? Salmo 51 é um dos salmos mais, vamos dizer assim, mais lidos na Bíblia, talvez, né? Sim. Que é um salmo de arrependimento, né? Um salmo de confissão. E ele reconhece que é pecadora. Exatamente. Vamos focar um pouco no contexto em que talvez Davi tenha escrito. Ele tinha cometido aquele pecado, nós já lemos, de adultério com Betseba, e no decorrer disso, a sequência disso, foi uma coisa ainda mais grave, em que foi o assassinato de Urias, né? E ele foi confrontado ali pelo profeta Natã sobre esses pecados, né? E então Davi escreveu esse salmo nesse contexto. E penso eu que seja muito útil a gente focar na lição de segunda-feira no Salmo 51. Fazer uma análise pequena aqui do Salmo 51, que é esse salmo, como a gente disse, que é um salmo de confissão, né? Um salmo de arrependimento, um salmo de penitência, né? Onde Davi expressa tudo isso nessas palavras que ele dirigiu a Deus. E como essas palavras hoje nos confortam. Exatamente. Como as palavras desse salmo nos faz pensar e nos faz agir assim como Davi agiu, né? Reconhecendo ali que errou. Então, vamos dividir o salmo aqui em 5 partes. A primeira parte, o salmista fala sobre misericórdia e ele busca ali uma súplica, né? Ele suplica por misericórdia. E o salmista reconhece sua necessidade da misericórdia de Deus e clama por ele. Já agora é bom colocarmos isso para nós, né? É importante demais, né? A gente reconhecer a necessidade da misericórdia de Deus, que está sempre disponível a nós. É muito importante a gente reconhecer isso. E depois o salmista já passa para confissão. Ele reconhece os seus pecados e confessa seus pecados a Deus. Senhor, errei. Senhor, fui mal naquilo. Senhor, aconteceu isso. E muitas das vezes fazemos isso. E eu digo de experiência própria que, acho que eu já vou contar o final, mas depois que a gente faz isso, depois que a gente confessa a Deus, que a gente fala: Senhor, eu fiz isso. É um peso que nos sai de cima. É um peso que nos sai de cima. E por que a gente... Deus viu tudo, por que a gente tem que falar com Ele? Por que será que a gente tem que falar com Ele? Porque aí mostra a nossa atitude de humildade para com o nosso Criador. Exatamente. Porque assim, Deus pede-nos para sermos seus filhos, além de nós já somos, não é? É a nossa natureza, embora que temos natureza pecaminosa. Mas Deus pede-nos o nosso coração e, acima de tudo, a humildade. E indo a Deus pedindo socorro é uma atitude de humildade. Exato. O próprio Jesus deu-nos esse exemplo. Sim, com certeza. Eu estou-me a lembrar do episódio do lava-pés. O Jesus é que devia ser, ele é que deviam lavar os pés a ele, sim. Mas numa atitude de humildade, ele pegou e Exato. foi ele lavar os pés aos discípulos. Exatamente. Eu acho que isso foi um exemplo. Na Bíblia nós estamos repletos de exemplos de humildade. Sim, com certeza. Mas esse foi o maior exemplo por cada um de nós, a humildade do próprio Jesus. E aí o salmista também reconheceu o erro e ele foi pedir perdão de joelhos numa atitude de humildade. Aliás, David, depois de reconhecer o erro, ele vestiu-se de saco e cinza. Exatamente. Ele quis demonstrar ali a sua humildade, mas ele seu arrependimento. Ele não só estava a demonstrar ao povo todo, mas ele estava a fazê-lo de coração. Ele estava a ser sincero. Do fundo do coração. Porque muitas vezes pode ser só um arrependimento a mostrar à sociedade e realmente não está. Mas não, no caso da vida ele estava mesmo arrependido. Exatamente. Ele reconheceu
que só Deus é que pode ser o nosso libertador. Exatamente. Passando para o terceiro aspecto desse salmo, purificação e a busca do salmista, a busca de Davi pela purificação. E ele ansiava por ser lavado e purificado de sua iniquidade e do seu pecado. O quarto ponto desse salmo é um ponto importantíssimo. Você acabou de falar agora, que é o arrependimento. Mas não é um arrependimento superficial. Exatamente. Tem que ser um arrependimento aqui do fundo do coração, um arrependimento sincero. E Davi reconhece que pecou contra Deus e busca justificação e purificação diante dele. E a gente só terá essa justificação, essa purificação e esse perdão se o nosso arrependimento for um arrependimento sincero. Né? Para completar o teu raciocínio, aqui na 2 Coríntios 4,6 diz-nos: só Deus pode produzir uma mudança radical e duradoura no coração da pessoa arrependida. Exatamente. Amém. Amém. Onde é que está? 2 Coríntios? 2 Coríntios 4,6. 4,6, é isso mesmo, é somente Deus, é somente Deus. E o quinto aspecto aqui do Salmo 51 trata-se de renovação, né? O salmista almeja ser transformado, pedindo a Deus para criar em si um coração puro e um espírito reto. Irmãos, Raquel, é só a partir daí, é só com um coração novo, é só com um coração puro, é só com um coração sincero é que nós vamos conseguir, através de Deus, sermos renovados. A salvação. Né? Exatamente. Continuando no tema sobre o pecado, fizeste-me lembrar o episódio quando Nicodemos foi de noite ter com Jesus. Sim. Nicodemos tinha reconhecido e sabia quem era Jesus. Sim. Ele conseguiu perceber que Jesus era o libertador, que era o enviado de Deus para libertar o povo. Não era dos romanos, era libertar do pecado. E ele, para não ficar mal perante a sociedade, ele foi ter de noite. E ele foi ter de noite e questiona Jesus. É preciso que eu volte novamente para o ventre da minha mãe. Nós conhecemos o diálogo que há entre Jesus e Nicodemos. E o próprio Jesus aí tocou-lhe no assunto que ele se calhar não estava à espera. Exatamente. E a sabedoria de Jesus. Jesus sabia tudo, sabe tudo, desde o princípio até ao fim. Mas Jesus disse-lhe que o que ele precisava era um coração novo, uma transformação de caráter. Exatamente. E a atitude dele, uma atitude humilde, embora tenha sido, para Jesus teve toda a importância. Claro que sim. Sim. Claro que sim. Nos dias, pegando no Salmo 130, o salmista também fala, e a preocupação que o salmista tinha também na altura era os seus pecados pessoais e os pecados do povo. Exatamente. Os problemas que estavam a ser erradicados, estavam a surgir perante o povo. E isso era um problema de tamanho, de grande preocupação para salmista, porque ele não era só a apresentação, a preocupação era a salvação do povo. Exatamente. Mostra aqui não só, e isso também é uma lição para nós, não só a tristeza pelos nossos pecados pessoais, né? Pois. Mas a tristeza pelos pecados dos outros, do nosso próximo, de alguém da nossa família, da igreja, né? E o Salmo 130 tem esse contexto, né? E faz a gente pensar na gravidade dos nossos pecados. Eu ia falar na gravidade dos nossos pecados e implora o perdão divino. E como é que David vai implorar o perdão divino? Nós sabemos que ele, ao solicitar esse perdão, nós sabemos que, pronto, embora que ele utiliza uma linguagem poética, não é? Mas ele expressa os seus sentimentos de uma forma muito clara, muito objetiva e, acima de tudo, metódica. Sim, exatamente.
O que é que ele pede? E o que é que ele salienta? O amor eterno de Deus, a misericórdia eterna. Lá está mais uma vez a misericórdia de Deus por cada um de nós. Exatamente, isso mesmo. E pede e baseia-se numa admiração genuína. E o que é que está por detrás? Qual é que está implicado? A esperança. Esperança. Exatamente. E a que esperança é que nós temos? Pondo nos dias de hoje a esperança de um dia podermos estar com Jesus na pátria celestial. Essa é a nossa maior esperança, é o nosso maior incentivo e é a nossa força para lutar com os problemas do nosso dia-a-dia, de saber, mas para isso nós temos de ter confiança e de estarmos, orar uns pelos outros, orar também pela nossa igreja, pelo nosso povo, pelas pessoas que muitas vezes nós nem sequer conhecemos, mas sabemos perante as notícias que estão a passar por terremotos, passar dificuldades. Deus sabe onde está, corações sinceros, sim, sabe. Claro. Nós podemos não saber, mas Ele sabe onde eles estão Com e certeza. sabe onde os pode ir através de um acontecimento, ir buscá-los. Exatamente. Para Raquel, si. Uma coisa que me chamou muita atenção nessa lição e no Salmo 130 foi essa pergunta do versículo 3, que é: se tu, Senhor, observares as iniquidades, Senhor, quem subsistirá? Que pergunta é essa? Porque Deus nos vê. Exato, Deus sabe tudo. Deus sabe tudo, Deus está vendo tudo, está vendo tudo. Mas essa pergunta nos faz pensar sobre a gravidade dos nossos pecados e que Deus tudo vê. E que Deus tudo vê. Eu, quando estava a preparar e a ler este salmo, fez-me chegar à minha mente uma coisa que me pôs assim um certo preocupado. É precisamente na nossa mente ou na nossa preocupação que o inimigo tenta trabalhar. Exatamente, com certeza. É através do pensamento. Porque muitas vezes ele acusa-nos: tu pecaste, tu já não és digno do perdão de Deus, tu fizeste isto, tu faltaste ao respeito a ABC Ele ou D. é o nosso acusador, né? Tu mentiste. Então, desde quando é que tu tens capacidade para ser alguém, para ir à igreja, para pedir perdão a Deus? Tu não és digno. Muitas vezes nós somos bombardeados no nosso dia-a-dia com este tipo de questões com de certeza. Pessoas que estão à nossa volta. Sim, com certeza. É lamentável, mas aí vemos o poder da mente de Satanás, quer nos deitar abaixo. Mas o salmista diz que tudo posso naquele que me fortalece. E tudo mesmo. E também o apóstolo Paulo. Sim. Você falou uma coisa sobre o caráter de Deus, né? E faz a gente pensar no seguinte: Satanás pode e vai continuar nos tentando, vai continuar acusar a nossa mente, acusar a nossa mente. Mas sabe o que mais mata o inimigo? É que Deus não usa a sua força de Deus para lutar com o inimigo, porque se ele usasse a sua força para lutar com o inimigo, já o tinha destruído há muito. Não existiria luta, porque seria muito desigual. E sabe o que Deus usa para lutar com o inimigo? O caráter dele. O caráter dele, sabe? E o que eu quero dizer com isso é que nós temos, a gente falou sobre isso aqui assim, nós temos que observar, né, contemplar o caráter de Deus, né? Contemplando o caráter de Deus, nós vamos querer termos o caráter dele, né? E é assim que nós vamos derrotar o inimigo, né? Sabendo que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de amor e um Deus justo, né? Então, observando o caráter de Deus e através do poder de Deus, do Espírito Santo, nós conseguiremos sim derrotar essas tentações, essas acusações do inimigo. Mas apesar disso, dessas acusações, nós temos pelo outro lado, e aí nós já vimos no Salmo 113 e no 123, são-nos demonstrado o louvor, a majestade, a grandiosidade do nosso bom Deus. Exatamente. Apesar de nós, e lá está, nós vivemos num mundo em que há duas forças.
do bem e do mal. A do mal tenta de nos desviar e incutir coisas na nossa mente para nos desviar dos caminhos de Deus. Mas, já neste tempo, o salmista, quer seja Davi, quer seja outros salmistas, já viveram este problema. Eles já tiveram essa dificuldade e sentiram isso na pele. Em circunstâncias, se calhar, um bocadinho diferentes das nossas, mas foi a mesma coisa. Circunstâncias talvez sejam diferentes, mas o tipo de problema ali, de mesmo. conflito... Era, porque não há nada de novo debaixo do sol. Exatamente, já dizia Salomão. Bom, e então, se nessa altura os próprios salmistas já tiveram essa percepção, já sentiram isso na pele, que apesar de todos os problemas, de todo o pecado, de toda a transgressão da lei, existe um libertador misericordioso, cheio de amor para cada um de nós. Amém. E a lição essa lição de quarta-feira, né, que já introduzimos aqui agora, fala sobre esses dois, um dos vários atributos do caráter de Deus, né? Fala especificamente desses dois atributos, que é a grandiosidade ou a majestosa e a misericórdia de Deus. São dois atributos do caráter de Deus. E essa lição de quarta-feira, ela traz dois salmos. É o Salmo 113 e o Salmo 123. Uma curiosidade aqui sobre o Salmo 123. Eu não sei, mas eu acho que o Salmo 123... Não, desculpa, o Salmo 123 é um salmo pequenininho. E eu acho que ele é até, eu não sei, mas eu acho que ele é até o menor salmo da Bíblia. Não, o menor é o 117. É o 117, exatamente. Bem lembrado, Raquel. Mas o Salmo 123 só tem 4 versículos. Sim, mas né? São 4 versículos extremamente importantes. Exatamente. Olha aqui, o que a gente escreveu aqui. O Salmo 123 é um dos salmos de peregrinação e é conhecido por sua curta extensão e mensagem simples. Ou seja, além de ser um salmo pequenininho, ele tem uma mensagem simples, mas profunda. E de curta extensão. O Salmo 123 consiste em apenas 4 versículos, como a gente disse. Ele faz um apelo à misericórdia de Deus, uma súplica, né? Uma súplica do salmista à misericórdia de Deus. Ele mostra um olhar do salmista para Deus, que enfatiza a importância desse olhar para o Senhor em busca de ajuda e orientação. Isso é muito importante, é muito interessante quando a gente está em oração, e a gente olha para Deus, olha mesmo, a gente busca o foco ali, olha para Deus, para a gente ter uma orientação, para a gente ter um rumo, para a gente ter um norte. Enfatiza também o Salmo 123 uma relação de submissão, que essa relação apresenta uma imagem de submissão e humildade diante de Deus. Ele fala assim no Salmo: assim como os olhos dos servos estão fixos em seus mestres, o salmista reconhece sua posição de servo diante de Deus e busca sua graça e fervor. Muito, muito interessante isso, né? É o que a gente acabou de falar, né? Assim como um servo está sempre de olho ali no seu Senhor, né? Sim. Porque depende ali do seu Senhor, precisa das orientações do seu Senhor, precisa da aprovação do seu Senhor. Nós devemos ter isso, essa atitude, né? Com o nosso Deus. Eu também, ao ver e ao ler este Salmo, tanto este como o 113, consegui imaginar e conseguir perceber a humildade e a forma como nós devemos ir a Cristo. Nós devemos de joelhos à cruz. Com o coração quebrantado. Exatamente. É uma atitude de extrema humildade. Muitas vezes não é fácil. Falar, é muito bom, mas pôr em prática não é fácil. Não. Mas também se fosse fácil não era para nós. Por isso não, mas as coisas quando são muito fáceis a gente começa a desconfiar, né? O português tem um provérbio que diz: quando a esmola é grande, o pobre desconfia. Exato. Por isso, quando as coisas são extremamente simples e são muito fáceis, não há
é porque alguma coisa não corre bem. Embora, atenção, não quero ir com isto dizer que o plano da redação Deus apresentou de uma forma muito simples e muito... Porque assim, quem foram as pessoas que o próprio Jesus escolheu para o ajudarem no ministério? Foi homens simples. Foram pessoas simples, né? Várias profissões, vários contextos. Eram agricultores, eram pescadores. Quem são essas pessoas? São as pessoas mais humildes da sociedade, são as pessoas mais simples e foram precisamente essas que começaram a compreender, embora, por exemplo, eu sei que o Lucas era médico, pronto, há sempre uma exceção, Sim. Mas a maioria das pessoas são precisamente aquelas pessoas mais humildes e mais simples que conseguem compreender e ver a simplicidade do plano da redenção. Exatamente. A simplicidade que está incutida no plano da redenção. E muitas vezes, assim, no nosso país, em Portugal, não é muito fácil haver conversões, vai havendo. Mas, por exemplo, se falarmos num país como a América do Sul ou a África, as pessoas estão muito sedentas de tudo, e são mais depressa essas pessoas que aceitam a mensagem. Mas sabe que, Raquel, na lição do trimestre passado estudamos exatamente sobre isso, né? Você falou aí muito bem sobre o contexto, digamos, Portugal, Europa, Sim. E América do Sul, África, outros continentes. O que faz a diferença nisso é a nossa forma de abordagem. Né? Também. E o apóstolo Paulo nos ensinou isso muito ali na carta aos Efésios. Assim, o continente europeu é um continente muito secularizado. Exato. E as pessoas têm tudo. E quando têm tudo, não precisam de nada. Acham elas. Acham elas. Ou achamos nós. Né? Não é bem assim. Bom, tudo que é gostoso acho que acaba rápido, né? A nossa lição já está acabando. A lição de quinta-feira também é lição maravilhosa, Raquel. Que nos fala as bênçãos. Exatamente, teve como título Não te esqueças de todos os seus benefícios. Fala de Salmo 103. O que você quer falar sobre isso? Mais uma vez o caráter amável de Deus, o caráter bondoso, e fala-nos sobre a fragilidade humana. Exato. A compaixão que o salmista tinha com o povo. E embora nós somos seres caídos, vivemos numa realidade e que está a começar a sentir-se um pouco de problemas, que está escrito, para nós não é novidade nenhuma, mas Deus venceu o mundo. E uma das coisas Ele pede-nos, e eu como ser humano pecadora reconheço: Deus, ajuda-me, dá-me força, tens-me abençoado, tens-me dado até aqui, me tens ajudado, como nos diz, até aqui me ajudou o Senhor. Pois foi precisamente isso na minha vida, até aqui me ajudou, mas em frente vamos continuar firmes, porque Deus vai nos ajudar. E Ele nos ajuda tanto. E eu quero mudar. Amém. A lição de quinta-feira falou sobre isso, essa múltipla, as múltiplas bênçãos do Senhor. E Deus nos abençoa tanto que muitas vezes até esquecemos. A gente pede a Ele e Ele nos responde, e muitas vezes a gente se esquece. Depois que a gente, olha, eu pedi a Deus e Deus me deu. Nunca esqueçamos de agradecer a Deus, né? Nunca esqueçamos disso, as múltiplas bênçãos dele. Né? Continuação de um bom sábado, o Senhor nos abençoe e continua a derramar as suas bênçãos sobre cada um de nós, sobre o seu povo, e que possamos continuar a estudar o importante e a forma deste livro tão grande, Salmos, mas tão profundo. Tão profundo, com tantas verdades, tantas bênçãos. E tantas maravilhas, e a forma que Deus nos fala de uma forma tão simples, mas tão maravilhosa. Exatamente. Vamos terminar com uma oração? Sim. Pai querido que estás no céu, Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, meu Deus, por teres nos dado, Pai, e deixado para nós tantas verdades, por ter nos usado os salmistas, ó Pai, que nos abordam temas que hoje são para nós tão pertinentes, coisas que passamos hoje, que vivemos hoje e que foram vividas no passado.
e que ao olhar para trás vemos que Tu, ó Pai, sempre cumpriu as Tuas promessas e que Tu vais continuar cumprindo as Tuas promessas nas nossas vidas hoje e sempre. Nós Te agradecemos pela Tua misericórdia que é infinita, que alcança os céus. Te pedimos, ó Pai, que venha estar sempre conosco no decorrer dos estudos dessa lição. E obrigado por tudo, abençoe cada pessoa que está aqui conosco, nos acompanhando, e nos dê um restante sábado feliz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom sábado a todos.